Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Encontramos em Lucas, capítulo 19, ao versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que se haviam perdido. Bom dia. Te peço graças, meu Deus, para entender essa linda, eterna mensagem do Senhor, Deus querido. Peço a Ti, ó Deus, perdão. Meu Deus, possa nos perdoar nossos erros, nossos pecados. Querido Deus, me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Peço a Ti graças, meu Deus, para entender, querido Senhor, essa Tua palavra. Deus bendito, ao nome de Jesus. O texto ele começa com uma pergunta. E que pergunta é essa? Porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar que se havia perdido. Olhando assim para Jesus, da maneira que ele agiu nesse momento de descer dos céus, vir sobre a face dessa terra. Olhando assim para Jesus, um homem sem culpas, sem erros, sem pecados algum, mas ele veio, tomou a nossa forma, tomou sobre si nossos erros, nossos pecados, carregou sobre a cruz do madeiro. Diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando assim para o versículo, Deus, seu amor, ele é tão grande. O amor de Deus, ele é muito estendido a todas as tribos, nações e línguas, todos os povos, todo ser humano. O amor de Deus, ele é estendido. Ele veio, morreu em uma cruz, pendurado, e disse aos seus perseguidores, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que bateram em Jesus, Deus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa grande voz expectativa de Deus disse àquele povo que o crucificaram, que o chicotaram Jesus, dizendo: vocês estão todos perdoados, todos pecados, todas as culpas, todos os erros debaixo dessa terra, confessado a Jesus. Quando você diz assim para Deus: Deus, o Senhor, pode me perdoar todos os meus erros, meus pecados, minhas maldades, com certeza e toda a convicção, Deus, o Senhor, eu tenho prazer, alegria de te perdoar teus pecados
e lançados nas profundezas do mar do esquecimento. Que ele veio nesse propósito de buscar e salvar e o libertar aqueles que viviam no cativeiro, muitos, olhando assim para o exemplo de Paulo, um homem muito culto, dentro de si religioso, mas porém Paulo, ele pegava os cristãos e até matavam, chicoteavam e prendiam. Ali, aquela posição dentro de Paulo estava certo. Mas um dia, para a alegria e surpresa de Paulo, ele pediu carta a Damasco para continuação, maltratando o povo de Deus. Ele ia ao caminho de Damasco, ele e 2 soldados com ele, e para a surpresa de Paulo, quando ele ia caminhando, Deus o bradou e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Quer dizer, quando nós contendemos contra a igreja é Deus, a palavra é Deus, a Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Disse Jesus: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo caiu em si e disse: Quem és tu, Senhor? Já lhe Paulo, coração contrido, perguntou: Quem és tu? Porque ali Paulo teve uma experiência gloriosa com Deus. E Paulo não sabia que ele ia ser o grande evangelizador, um grande proclamador da palavra. E ali Deus começou a tratar com Saulo e mudou a vida de Saulo de um perseguidor, e foi ser perseguido por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Voltando ao nosso texto de Lucas, porque o Filho do Homem ele veio buscar a você que nos ouve aqui ou pela mídia, é com você que Deus quer falar, é com você que Deus ele quer te perdoar, é com você que Deus tem propósito de bênção. Deus tem milagre para fazer na sua vida, na sua casa e na sua preciosa santa família. É Deus, é Rei, é Jesus, o Senhor da glória. Não perca tempo, não perca a oportunidade. Busque a face do Deus de Jacó. Busque Jesus, o forte, o Senhor, poderoso Deus. Ele é Deus e Ele é Rei, Ele é Senhor. Enquanto nós estamos aqui, comunidade do bom, alegre, isso é bom, graças a Deus. Mas se você for olhar a parte outra do mundo, só ora muitos estão um matando o outro, guerras, rumores de guerras, prisões, tribulações ocorre hoje mundial, porque o povo
povo, as nações viraram as costas para Deus, deixaram Deus por último, não fizeram caso algum de Deus. E quando você rejeita Deus, que você vira as costas para Jesus, Ele diz ainda a você: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sim, é Jesus, é o Senhor, é o autor da vida. O Senhor tem algo para vocês, famílias. Não rejeite, não deixe Jesus, caminhe com Jesus. Por mais que nós tenhamos na terra tribulações, angústias, choros, mas não despreze as profecias da Bíblia. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. A Bíblia, ela mostra, ela revela, ela fala de um Jesus amoroso, Salvador. Ela fala de um Jesus libertador. É Deus, é Rei, é Jesus, o Senhor da vida. Quando ele diz que o Filho do Homem, ele veio buscar. Se você pretende seguir os passos, pretende seguir a Jesus, Ele disse João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é o caminho que você está seguindo? O mundo engana muita gente com muitos caminhos falsos que conduz à perdição e dessas profundezas do inferno. Mas aquele que segue a Jesus, que segue a sua palavra, esse tem vida, esse tem o perdão, esse tem a salvação, esse tem a cura, esse tem a bênção, a bondade, a graça e a misericórdia do nosso precioso, querido, santo, justo Deus. Que Deus, o Senhor Jesus, Ele possa abençoar cada família, bom dia, cada casa, que a mão do Senhor possa trazê-los à união, paz, a cura, a bênção, a libertação. E abençoa, Senhor, cada família, cada casa, seu Deus querido. Que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte o vestir, meu Deus. Também, Senhor, que nunca falte, olha, a alegria do Espírito Santo de Deus. Ao precioso nome, ao nome de Jesus, para sempre. Aleluia.